Olá! Começa agora o Papo de Júnior, um programa que é fruto de uma parceria entre a Jornal Júnior e a TV Unesp. Aqui você confere as principais discussões sobre o mercado júnior e sênior da comunicação. Eu sou Felipe Nunes, estudante de jornalismo da Unesp, e estarei com você ao longo desta primeira temporada, em que traremos mais informações acerca da assessoria de imprensa, falando sobre conceitos, aplicações e curiosidades desse serviço crucial para a sua empresa. Nos programas anteriores, o Papo de Júnior abordou a importância da assessoria de imprensa e o relacionamento que a empresa precisa ter com os veículos de comunicação. Hoje, vamos entender melhor quais são os produtos provenientes deste serviço. E para participar dessa conversa, eu tenho ao meu lado o Thiago Brandão, da Ingrediente Consultoria, e Gabriel Almeida Anunciato, ex-gerente de marketing da Jornal Júnior. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, Felipe. Obrigado, Thiago. É um prazer estar aqui nesse bate-papo para enriquecer um pouco o debate sobre assessoria de imprensa. Eu vou dar meu máximo para contribuir com vocês. Também agradeço, Felipe, pela oportunidade. Obrigado pela companhia aqui neste programa. E vamos contribuir também com o assunto aqui de hoje. Eu que agradeço. Tenho certeza que o papo vai ser ótimo. E para a gente começar a nossa conversa, eu vou falar sobre um dos produtos que mais se fala no jornalismo quando o assunto é assessoria de imprensa, que é o release. Como você definiria, Thiago, o release? Bom, o release ele é um instrumento que materializa, digamos assim, essa relação entre cliente, assessoria de imprensa e os veículos de comunicação. Ele é um produto jornalístico, ele é um texto jornalístico, que ali ele vai conter as informações principais acerca do seu cliente, ou do produto, do evento, do serviço que está sendo divulgado. Ele responde aquelas famosas perguntas: que, quando, onde, como e por quê. O nosso lead jornalístico, o nosso né? clássico lead jornalístico. Ele traz essas perguntas também. E o release ele tem essa função de provocar nos veículos de comunicação o interesse por aquela determinada pauta. Ele geralmente já é construído no formato de matéria, porque o que acontece, Felipe e Gabriel? As redações estão cada vez mais enxutas, com menos jornalistas. Então é muito comum dos editores, dos pauteiros, pegarem, receberem aquele release, se interessarem pelo tema e às vezes publicar na íntegra, no site, na página do jornal. Então o release ele já tem, nos dias de hoje, tem que ser pensado como matéria jornalística também, porque isso pode acontecer. Claro que o objetivo inicial do release não é ser publicado na íntegra, né? Ele fornecer informações preliminares ou um pouco mais aprofundadas, mas com o objetivo de provocar naquele jornalista ou naquele editor de pauta o interesse pelo assunto e aí aprofundar mais o tema, seja com uma entrevista, seja pedindo ao assessor mais informações para que ele consiga construir a sua matéria ali. Então, quando o assessor está construindo o seu release, seja uma matéria ou, por exemplo, na estratégia do cliente, ele entende que pode oferecer um artigo autoral, que o jornal pode publicar ali na página 2, né? Então faz um formato de artigo mais autoral, mais opinativo. Então depende muito da estratégia, mas essa construção é bom que se respeite as técnicas jornalísticas, né? As técnicas gramaticais, que pode acontecer realmente da sua publicação na íntegra. Vai para um jornal, um texto mais extenso, vai para uma rádio, faz um formato de nota mais curto, né? Vai para uma televisão, vai ali com indicações, às vezes, de personagens, sugestões. Então, é nesse sentido que a gente tem que pensar nesse material que vai chegar até a imprensa. Então, no cenário ideal, o release serve para instigar a curiosidade, sim. se a gente pode assim dizer, do jornalista, para que ele vá atrás do cliente, da empresa, apure mais informações e só aí faça o texto. Mas pode acontecer dele ser publicado direto. E pode acontecer também, às vezes, além de ser publicado direto, Felipe, a gente simplesmente oferecer uma sugestão de pauta à imprensa. Olha, tem um determinado assunto que o meu cliente pode ser uma fonte especialista para uma entrevista. Eu estou sugerindo essa pauta para você. Interessa? A partir dali, vai nesse relacionamento, a construção de conversa que o assessor tem com o jornalista. E com essa sua última fala, eu direciono a pergunta para o Gabriel. O que pode ou não ser uma pauta para a produção de um release? Então, Felipe, aqui depende muito, né? As pautas, o interesse principal de uma pauta é gerar relevância, é gerar interesse do público e impactar para quem está lendo. Então, o cliente, ele quer ao máximo que mais pessoas acessem aquele conteúdo, quer que mais pessoas estejam conversando sobre aquele assunto, que mais pessoas estejam debatendo aquilo. Então, quer que aquilo esteja nos holofotes da sociedade, que gere um eco
e que o máximo possível de pessoas acessem aquele conteúdo. Então, para algo virar pauta ou não, depende da relevância. Então, se uma pauta ela ocorreu, mas faz um tempo, ela pode perder o seu impacto e morrer. Agora, se ela é uma pauta que está quente, que é uma pauta que vai entrar na internet, vai entrar nos portais e ser muito veiculada, é uma pauta que gera muito interesse e é a partir disso que o cliente vai decidir se ele quer publicar aquilo ou não. E partindo do planejamento, as pautas frias, que são aquelas já pré-elaboradas anteriormente, pode ser uma estratégia do assessor de imprensa com o cliente dele? Ah, com certeza. As pautas quentes, elas dependem do momento, né? Então, depende de se o cliente quer que viralize ou não, depende se o cliente quer que aquilo impacte o maior número de pessoas possíveis, ou seja, de um nicho específico. Então, as pautas frias, por mais que elas não estejam em alta no momento, elas sempre são boas para gerar interesse do público, né? Então, são pautas que podem ser veiculadas a qualquer momento, que o público, por ter um nicho específico, por ter interesses específicos, o público vai gostar daquele tema e, portanto, vai ser algo que vai gerar interesse para quem está lendo. E, Felipe, só complementando a fala dele, às vezes o que é quente para o cliente, para o jornal, é uma pauta fria, ou vice-versa. Então, é um trabalho realmente da assessoria ir manejando com o cliente. Olha, esse assunto, ele é interessante, ele é importante, mas se a imprensa comprar essa ideia, não quer dizer que vai ser publicado assim da noite para o dia. Então, é uma pauta que talvez a imprensa se interesse, mas para o cliente aquilo lá sempre é urgente, porque ele tem essa necessidade da exposição. Então, o assessor tem que ir manejando com o seu cliente, educando o seu cliente, que pautas realmente são quentes, relevantes, ou pautas de oportunidade, né? Por exemplo, eu atendo uma empresa do setor de energia elétrica. Então, se está tendo quedas de energia ou uma demanda muito grande por sistema solar fotovoltaico, é um momento desse cliente se colocar como uma fonte especialista. Agora, uma outra pauta que para ele possa ser interessante, que é na parte de geradores de energia, a imprensa até possa entender que essa pauta seja importante. Vai gravar, mas vai encaixar isso num sábado, por exemplo, numa televisão, ou vai encaixar num período que, tudo bem, não está sobrando espaço no meu jornal, então vamos colocar aquela pauta que foi feita. Então aí que entra essa questão da pauta quente ou fria, mas é um manejo que tem que ser feito com o cliente para ele entender realmente o que é válido ou não para aquele momento. Então, o assessor ele tem que ser muito pontual, ele tem que ser muito experiente para saber qual que é o momento certo de postar algo ou não, qual é o momento certo de você liberar algo para a imprensa ou não. Então, depende muito dessa questão de tempo, né? Então, tem que saber qual que é o momento certo, porque dependendo do momento vai ser uma pauta que vai gerar interesse e se não for o momento certo, não vai gerar interesse. Então, tem que ser analisado para ser veiculado. Perfeito. E você que está assistindo a gente ficou um pouco confuso com esses termos, né? Pauta quente, pauta fria, um breve comentário. As pautas quentes são aquelas pautas que acompanham as efemérides, os assuntos que estão em alta no momento, que está todo mundo falando e que todo mundo quer saber. Já as pautas frias não necessariamente acompanham essa vertente, podem ser assuntos segmentados, mas que conversem com a linha editorial do cliente. Perfeito. E falando sobre os releases, como eles podem ser enviados? Tiago, você pode explicar para quem está acompanhando a gente agora como funciona esse disparo e esse envio para quem está mandando para os veículos, né, o assessor de imprensa nesse caso? Bom, quando eu comecei há 20 e poucos anos atrás, a gente usava até um aparelho chamado fax, não sei se vocês conhecem. Ah, já ouvi falar. Já ouvi falar, né? Fax. Então, acontecia eu ter que enviar release via fax para um jornalista em específico que ele não tinha e-mail à época ainda. São anos 2002, 2003. Por muito tempo, o e-mail foi o principal veículo, meio de envio desses releases, né? Sempre foi por meio do e-mail e, claro, depois é necessário se fazer o follow-up, a ligação para o jornalista. Fulano, recebeu o release que eu te mandei? É importante por causa disso, é um assunto interessante. Você acha que é viável? O jornalista vai, no primeiro momento, olha, Tiago, vou avaliar aqui como editor, ver se a gente vai dar seguimento ou não. Então, por muito tempo, o e-mail foi a principal forma de envio. Nos dias de hoje, há os grupos do WhatsApp e as listas de transmissão também do WhatsApp, né? Então, no meu caso, eu trabalho com a lista. Eu tenho uma lista de veículos de imprensa no WhatsApp que eu disparo ali, diretamente os releases, a sugestão de pauta, a sugestão de artigo. E a comunicação é muito mais instantânea, muito mais ágil, né, muito mais rápida. Então, o follow-up do telefone foi direcionado para o aplicativo de mensagens
e acaba sendo efetivo até para uma construção de relação. Então eu passei por essa transição, né, Felipe, do fax para o e-mail, e agora eu também estou me entendendo como o WhatsApp é uma ferramenta importantíssima para envio desses releases. Ele quebra um pouco a formalidade que o e-mail tinha, sem dúvida, mas ele é muito mais direto, é muito mais rápido, muito mais ágil, porque nós estamos com o telefone celular o dia inteiro nas mãos, né? E ao mesmo tempo que ele pode quebrar a formalidade do e-mail, ele pode ter um outro viés que é se aproximar, por ter uma Exatamente. linguagem mais do dia a dia, mais casual, e você conseguir fisgar aquele cliente, que no caso quer que a pauta dele seja emplacada. E pensando no envio, na hora de classificar ele e, de certa forma, deixar com que ele seja mais assertivo, como você acha que isso pode funcionar? O press kit pode ser uma estratégia? Se é o caso de um cliente que vai fazer uma inauguração, ou vai ter um evento, um show, o press kit ele é importantíssimo, porque ele vai além do simples instrumento ali que é o release. Você pode enviar um folder explicativo, você pode enviar um brinde, você pode ter talvez um vídeo com mais detalhes do evento que vai ser divulgado. Então ele enriquece esse conteúdo, ele ajuda muito nessa persuasão, nesse convencimento para que o jornalista compre a sua pauta, a sua ideia. Então hoje é um instrumento interessantíssimo de ser usado, um recurso muito interessante ainda, importante dentro desse relacionamento que a assessoria de imprensa constrói com os veículos de comunicação, intermediando o seu cliente. É interessante ver, né, esse movimento de migração e de transformação que o jornalismo sofre. E é com essa resposta que eu encerro o nosso primeiro bloco. Para você que está acompanhando a gente, não sai daí. A gente vai para um rápido intervalo e logo logo a gente volta. Estamos de volta com o Papo de Júnior. Hoje, com a presença de Thiago Brandão, da Ingrediente Consultoria, e Gabriel Almeida Anunciato, que é ex-gerente de marketing da Jornal Júnior. E para a gente continuar aprofundando os nossos conhecimentos sobre assessoria de imprensa, primeiro eu queria ouvir de você, Thiago, o que é um porta-voz? Porta-voz é aquela pessoa designada para ser a voz da empresa. Como assim ser a voz da empresa? Talvez seja o proprietário, o gerente, o CEO, o diretor. É ele quem vai estar na linha de frente atendendo às demandas da imprensa. Mas como se chega a essa pessoa? Como que a gente define quem vai ser esse porta-voz? Eu costumo, quando eu estou atendendo um cliente, conversar, olha, quem que é o porta-voz da empresa? Quem que se sente à vontade a atender demandas da imprensa, falar ao microfone, para a televisão ou para a rádio? Quem tem essa facilidade, né, para falar? Porque falar, a gente está aqui em frente às câmeras, a gente fica ansioso, é natural, a câmera tem esse poder intimidador. Então é natural que a gente fique intimidado, ansioso quando está com o microfone em frente às câmeras. Então a definição do porta-voz geralmente é o proprietário, falando de uma empresa pequena, ou se é uma empresa maior, um gerente, um diretor. Esse porta-voz ele está sempre à frente para responder a todas as questões relacionadas à empresa, seja demandas que a assessoria provoca, divulgando um produto, um serviço, um evento, uma solução, ou aquelas demandas que a imprensa procura, a assessoria de imprensa, ou procura diretamente o veículo de comunicação para um determinado assunto que esteja em pauta. Esse porta-voz ele precisa conhecer profundamente a empresa, conhecer profundamente os serviços que oferece, conhecer profundamente sua missão, os valores, o seu propósito, a política da empresa, para que seja um discurso em sintonia com o que realmente a empresa atua, né, aplica com seus colaboradores, seus clientes, e claro, que não seja pego desprevenido por algumas perguntas que ele não saiba responder. Então ele tem que ser um profundo conhecedor da empresa, para que ele possa ser a voz, a cara da empresa. E a definição dessa pessoa, ela parte do assessor de imprensa ou já é a própria empresa que define quem vai ser o porta-voz? Geralmente a empresa indica, olha, eu quero que esse diretor, ou essa diretora, esse gerente, ou eu mesmo vou assumir. A assessoria tem que avaliar se aquela pessoa ela realmente tem, primeiro, uma capacidade de oratória, né? A gente precisa falar claramente para o público precisa nos entender. Se é, por exemplo, um segmento jurídico, esse advogado não pode vir com uma linguagem muito técnica, muito juridiquês, ele tem que falar diretamente para o público
o compreenda. Adequando a linguagem, Adequando a linguagem, né? O juridiquês fica para o tribunal, fica para os processos, para as Para quem é ações. do nicho, né? Exatamente. Então, é preciso entender, olha, sua linguagem ela é muito técnica, você está falando com o público em geral. Vamos traduzir isso de uma forma diferente? Então, o assessor tem que ir treinando, orientando ele. Mas, geralmente, essa indicação vem da própria empresa e o assessor avalia se aquela pessoa realmente está apta, né, para ser o porta-voz oficial. Se não estiver apta, a assessoria tem que ir também conhecendo quem são as pessoas no cargo de liderança que podem ser potenciais porta-vozes para poder indicar para o proprietário, né, da empresa, olha, talvez esta outra pessoa seja uma excelente porta-voz, ela conhece profundamente sua empresa, fala muito bem, tem uma linguagem acessível, então a assessoria também tem que avaliar. Entendi. Então, mesmo quando a empresa escolhe, o assessor de imprensa ele atua ensinando aquele porta-voz como se portar diante da mídia. Isso, falando um pouco do tecnês, do nosso media training, né? Tem que orientar ele a treiná-lo a falar com a mídia, né? Então, a assessoria também atua nesse sentido. E pegando o gancho da fala do Thiago, Gabriel, como você definiria o media training e qual a importância dele? Então, Felipe, o Media Training, ele está por trás das câmeras, lógico, ele está fazendo treinamento para a mídia desse cliente, né? Então, quando esse porta-voz ele vai ficar de frente para as câmeras, ele tem que ter um treinamento para falar o que é certo, para falar com calma, com paciência, do mesmo modo que o Thiago falou, tem que ter algo que facilite o público para entender o que ele vai falar. Então, quando o cliente está de frente para as câmeras, ele tem que ter um certo tipo de comportamento. Qualquer gesto mal calculado pode gerar uma má imagem para o público, né? Então, a partir do momento que o cliente está de frente para as câmeras, a partir do momento que ele está tanto escrevendo para alguém, quanto falando no rádio ou na televisão, ele tem que ter um preparo, né? Então, para isso que serve o Media Training, ele vai fazer esse preparo, vai fazer todo o treino para que esse cliente ele possa falar para a imprensa de modo que não gere uma crise interna e para que a imagem da empresa não seja manchada. E pensando nesse mundo cada vez mais digital que a gente está, é imprescindível ter um guia para ensinar a se posicionar dentro do mundo digital e do mundo presencial também, falando sobre figura pública, mas também no mercado empresarial. E pensando no pequeno e médio empreendedor, que normalmente é o proprietário da empresa e também o próprio porta-voz, qual é a importância de saber se posicionar em frente às câmeras e aos diferentes canais midiáticos que a gente tem hoje em dia? A gente tem que pensar que o cliente ele está cuidando, zelando da imagem da sua empresa, da reputação da sua empresa. E hoje, qualquer palavra mal colocada, qualquer linha mal escrita ou mesmo uma forma de se expressar perante as câmeras, existem os cortes da internet para viralizar e derrubar, às vezes, uma reputação ou manchar a imagem de uma empresa. A gente vive uma grande era do cancelamento hoje, Exatamente. né? Qualquer palavra mal falada é cancelada, a pessoa é cancelada. E aí você tem uma crise estabelecida, consolidada ali. Para reverter isso, exige muito esforço, muito trabalho da assessoria junto ao seu assessorado. Então, esse porta-voz do pequeno negócio, que geralmente é ele realmente que está à frente da empresa, ele precisa entender e aceitar realmente as orientações da sua assessoria de imprensa, no sentido de orientá-lo. Olha, eu sei que você tem talvez um vício de linguagem, uma palavra que você costuma usar no seu dia a dia, que para a imprensa, para a opinião pública, não cabe, né? É preciso que você tenha esse cuidado como você se coloca. Então, dentro do propósito que a empresa tem, dos valores, dos serviços que oferece, é buscar realmente ter conhecimento daquilo que está se falando, mas pensando de que forma as palavras que ele está falando vão impactar o público do outro lado. Então, é preciso realmente toda essa orientação, porque realmente a internet está aí para cancelar todo mundo a todo momento. E pensando nas grandes coletivas de imprensa ou em uma própria entrevista que o cliente estiver concedendo, como proceder quando ele não sabe responder o jornalista, quando ele fica literalmente sem resposta perante uma pergunta? Olha, acho que essa pergunta cabe muito bem em exemplos de crise, né, Felipe? Em períodos de crise, uma grande empresa que é uma grande vitrine suscetível a muitas crises, essas perguntas podem acontecer. Eu penso que o assessorado ele precisa ser o mais transparente possível, né? Se há algum assunto delicado que ele não possa abordar naquele momento,
é tentar ser transparente. Olha, nesse momento esse assunto está sendo estudado, está sendo avaliado pela nossa equipe jurídica, por exemplo. Não posso falar a respeito desse tema nesse momento. Oportunamente, eu tendo mais detalhes, eu me posiciono novamente aqui sobre esse determinado tema. Mas, infelizmente, sobre esse assunto eu não posso falar agora. Mas sempre com muita clareza, transparência, eu acho que é fundamental, né, Felipe, nessa comunicação, nessa construção de uma reputação de respeito, de autoridade. É uma forma de manter a credibilidade da empresa. Sim, sim. E pensando sobre as coletivas de imprensa, quando elas são necessárias, elas já são previamente planejadas ou existe uma situação específica que exija que uma coletiva de imprensa seja feita? Como funciona esse processo? Eu acho que quando a assessoria provoca uma coletiva de imprensa, é quando há um lançamento de um produto, um show, um evento a acontecer, e aí é o momento de, próximo a esse evento, reunir todos os colegas de comunicação e falar sobre aquele evento, dando todos os detalhes do show, quando, como, onde, como e por que vai acontecer, né? Ou se o artista tiver essa disponibilidade, também está ali o artista para poder responder aos jornalistas. Então essa é uma ação ativa, digamos assim, da assessoria para provocar uma coletiva de imprensa positiva. Mas há coletiva de imprensa nos momentos de crise. Quando acontecer um problema muito sério, a imprensa demanda muito assessoria ou seu assessorado. Olha, colegas da imprensa, o meu assessorado vai falar às 10 horas de amanhã para todos sobre esse determinado assunto. Então, vamos organizar uma coletiva na empresa e vai atender a todos, uma pergunta por veículo, nesse sentido. Então, há dessas duas formas, né, da coletiva acontecer. Mas, de uma forma positiva, eu vejo assim, quando há um lançamento, acho que cabe muito com lançamentos ou pronunciamentos de alguma coisa, órgãos públicos, né, fazer algum tipo de pronunciamento, então a coletiva cabe nessas situações. E Gabriel, resgatando a sua fala sobre o Media Training, ele pode ser implementado para ensinar o assessorado a se portar diante de uma coletiva de imprensa? Com certeza, Felipe. Quando o Media Training ele faz esse tipo de treino para o assessorado ele sabe como que ele deve se portar, o que ele deve falar, o que ele deve não falar, o que ele deve explicar de uma maneira mais detalhada para o público, né, para a imprensa. Então, a partir do momento que o assessorado ele foi convocado para uma coletiva, ele tem que ser muito sucinto, sincero e transparente, como o Thiago comentou, e ele tem que afastar aquela possível crise que possa existir. Só para complementar a fala do Gabriel, o que seria esse treinamento, né? Treinamento, às vezes, é um questionário de perguntas. Muitas das vezes o assessor já conhece os jornalistas, os veículos de comunicação e talvez já saiba mais ou menos qual vai ser a linha editorial das perguntas. Então, faz um treinamento prévio. Olha, assessorado, vai vir esse tipo de pergunta, vamos treinar? Então, faz as perguntas, o assessorado vai respondendo e nesse treinamento você vai dando o encaminhamento necessário. Mas é importante realmente o treinamento antes, ainda mais se for um porta-voz de uma empresa que tem um impacto diretamente no dia a dia da população, né? Porque às vezes um problema sério acontece. Então as palavras precisam ser muito bem colocadas e realmente esclarecer o que está acontecendo, né? Com transparência. As respostas de vocês e o episódio como um todo mostraram que o planejamento é a chave essencial da assessoria de imprensa. Eu agradeço muito pela companhia e também por cada resposta que vocês deram. Thiago e Gabriel, foi um prazer enorme ter vocês aqui. Felipe, eu agradeço a oportunidade, Gabriel, a companhia aqui no programa. Espero ter contribuído com vocês, estudantes e todos da TV Unesp. Muito obrigado. Obrigado, Felipe. Obrigado, Thiago. É um prazer participar do programa e eu espero participar mais vezes. Prazer é todo nosso. E para você, meu caro telespectador que acompanhou a gente até aqui, o meu muito obrigado pela companhia. A gente se vê no próximo Papo de Júnior para mais uma visão sobre assessoria de imprensa. Até!